Que a paz de Cristo esteja com cada irmão, cada irmã, também cada visitante que está aqui com a gente hoje, se alegrando conosco nesse dia especial para a nossa congregação, para o nosso departamento de servas, completando então seus 50 anos de muitas bênçãos, e como o texto de hoje é apropriado para essa ocasião. Evidentemente, sendo 41 versículos, nós não vamos lê-los todos novamente, mas nós vamos ler o que nós realmente queremos destacar, que é o versículo número 25, que a igreja pode ler na sua Bíblia, onde nós lemos assim: Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Que Deus abençoe o meditar dessa palavra no coração de cada um de nós aqui presente neste dia. Amém. Meus queridos irmãos, o censo de 2010 nos trouxe uma informação bastante interessante e, diria eu, até preocupante. Mostra que 6.500.000 brasileiros têm algum tipo de deficiência visual, sendo que 528 mil cegos. Esses 528 mil cegos estão nessa condição entre a cegueira de nascença e a adquirida, ou seja, aqueles que nasceram assim, ou aqueles, e também aqueles que ao longo de suas vidas foram desenvolvendo a cegueira. E também mais de 6 milhões de pessoas têm uma grande dificuldade permanente de enxergar, aquilo que nós chamamos de baixa visão ou visão subnormal. E aí então nós temos algumas causas, algumas doenças que aumentam a probabilidade das pessoas desenvolverem a cegueira, que é o glaucoma, bastante conhecida essa doença, muitos já ouviram falar, e a catarata. São as doenças entre as causadoras da cegueira. Evidentemente que todos aqui sabem muito bem como a cegueira se manifesta. Se é completamente cego, você vê nada, nem mesmo a luz. Agora, se você é parcialmente cego, você pode enfrentar aqui os seguintes sintomas: visão turva, a incapacidade de ver formas, ou vendo apenas sombras, ou ainda a má visão noturna, ou aquele tipo de visão conhecida como visão de túnel. E daí, com todas essas informações em mãos, é pertinente perguntarmos nesse momento: quantos cegos aparecem no texto do Evangelho de hoje? Quantos cegos aparecem no texto do Evangelho de hoje? Talvez todos aqui, unanimemente, respondam: Será que o Salvador Jesus concordaria com essa resposta? Será que essa história, ela gira em torno de apenas um cego? Olha, gente, eu consigo ver mais do que um cego nesse texto. A começar pela cegueira dos discípulos. Aqui nós vemos pessoas que realmente também tinham um certo tipo de cegueira. Isso nós vemos em João capítulo 9, versículo 2, que diz assim: e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Então nós estamos aqui diante de um tipo de cegueira. Um tipo de cegueira que também manifesta os seus efeitos, os seus sintomas. Aqui nós vemos pessoas julgando sem conhecimento de causa. Nós vemos pessoas condenando com preconceito. Nós vemos os discípulos de Jesus tratando os seres humanos com indiferença.
Nós temos pessoas vendo apenas multidões e não enxergando com o cuidado que cada ser individualmente necessita. E aí então Jesus, como diz o texto, andando, parou para falar com o cego de nascença, mostrando o quê? Que ele se importa com o indivíduo, que ele se importa com cada ser humano. E aí então o mestre mostra aos seus discípulos que não havia nenhum castigo e nenhuma maldição hereditária sobre a vida daquele homem. Aliás, essa questão de maldição hereditária em muitos segmentos religiosos está na moda. E Jesus diz que isso de verdade, de fato, de verdade, não existe. Mas aquela situação de Jesus seria uma ocasião para a revelação das obras de Deus. E foi o que aconteceu com a cura completa daquele cego. Então aqui nós vemos mais gente cega, os próprios discípulos de Jesus. Bom, aí então, quando aquele cego é curado, foi curado, ele foi mostrar aos seus amigos e conhecidos e vizinhos o que tinha acontecido com ele. Ele foi mostrar que ele estava curado. Imaginem vocês uma pessoa que durante toda a sua vida, diríamos nós assim, não viu nada, né? Pessoa que viu nada, ela era cega, totalmente. E de repente começou a enxergar. E aí então ele vai falar para os seus amigos que eu conheci, os seus vizinhos, enfim. E aí ele faz uma descoberta impressionante. Ele faz a descoberta de que os seus conhecidos também eram cegos. Eles também desenvolveram um tipo de cegueira. E a cegueira aqui é a razão humana. Porque eles questionavam, mas como pode um cego enxergar novamente? Isso é impossível, pensavam eles. Claro, para quem não conhece o poder de Deus, milagres não existem. Então esses conhecidos, esses amigos e parentes, quem sabe, do cego, eles estavam cegos pela razão humana, eram cegos racionalistas, que só aceitavam como verdade aquilo que a razão podia ou pode explicar. Então era um tipo de cegueira também. E aí eles levaram aquele cego na presença dos fariseus. E aí então descobriram que esses fariseus também eram cegos. Está aumentando a nossa lista de pessoas cegas nesse texto. Eles também eram cegos. Também estavam presos ao rigor da lei. Também preferiam atacar Jesus pelo fato de Jesus ter feito o milagre no sábado. E para eles isso era o ponto a ser enfocado. Eles não conseguiam perceber, não conseguiam enxergar o bem que Jesus tinha realizado, mas eles estavam criticando Jesus porque Jesus fez o bem, usou de misericórdia num sábado. E eles então, tomados por essa cegueira, começaram a tratar Jesus com hostilidade, porque Jesus infringiu a lei do sábado, realizando o milagre. E aí então, os fariseus, não enxergando em Jesus um profeta, mandaram chamar os pais do ex-cego. E aí então esses se fizeram também de cegos. Olha como está aumentando o número de cegos no nosso texto. Os pais do cego, ou ex-cego, também se fizeram de cegos, porque eles sabiam quem tinha feito o milagre. Eles sabiam que Jesus tinha realizado esse milagre, só que era uma regra, já era conhecido o fato de que quem confessasse ser Jesus o Cristo seria expulso da sinagoga. E eles então, os pais, com medo de confessar ser Jesus o Cristo, eles, tomados pela cegueira do medo, eles não quiseram se comprometer. Aí eles falaram para os fariseus, olha, se vocês têm dúvida, conversa com o ex-cego. Ele vai explicar para vocês o que aconteceu.
E aí quando o ex-cego perguntou se eles queriam também tornar-se discípulos de Jesus, porque eles estavam a todo momento perguntando, e o ex-cego respondendo, gente, foi assim, eu estava, né, no meu lugar, e apareceu Jesus, daí ele falou assim, ele olhou para mim e disse assim, olha, vai até lá, né, o Siloé ali e tal, lava os olhos e tira o lodo do teu olho, e quando você voltar, você vai estar enxergando, e eu estou enxergando. E isso ele tinha explicado várias vezes. E aí então, pela insistência desses fariseus em querer saber e não acreditar no que estavam ouvindo, naquilo que o ex-cego estava explicando, ele pergunta, mas escuta, vocês também, por um acaso, vocês querem tornar-se discípulos de Jesus? E aí então, os fariseus revelam a cegueira deles de uma forma assim, impressionante. Aqui fica escancarada a cegueira desses fariseus, no seu estágio mais crítico. Eles achavam que não precisavam de um Salvador. Eles estavam tomados pela cegueira do que nós chamamos de autojustificação orgulhosa. E aí, se vocês olharem, por exemplo, o versículo 34, eles se referem ao ex-cego como o único pecador, porque eles não se consideravam como tais. E aí, então, o expulsaram. Só tem gente cega nesse texto. Não é um só. Cada um desenvolvendo nesse texto um tipo de cegueira. Os discípulos, a cegueira do preconceito. Os pais do ex-cego, a cegueira do não querer comprometer-se, a cegueira do medo do que pudesse acontecer com eles. Os fariseus, cegos pelo sentimento da autojustificação. Nós não precisamos de Salvador, nós fazemos as coisas tudo certinho, está tudo ok, está tudo beleza, a gente não precisa de Salvador, muito menos desse pecador que está aí. E aí então eu fico imaginando o que se passava na cabeça daquele ex-cego. Porque houve um tempo em que ele também achou que ele era o único cego da história. E aí de repente ele faz uma descoberta. Ele descobre que há outras cegueiras piores do que a cegueira física. Ele imaginou que todo mundo, que ele era muito conhecido ali, ele imaginou que todo mundo se alegraria com ele diante do ocorrido, diante do milagre. Ele achou que todo mundo se uniria a ele e daria glórias a Deus. Mas o que ele recebia era apenas desconfiança. Ele falava para mim, gente, eu era cego, agora eu estou vendo. Ah, tá. Sei não, era você mesmo? Gente, era eu estou vendo. Ah, não é possível. Né? Não. E ninguém dizia, poxa vida, que legal, que bacana, vamos nos alegrar no Senhor. Ninguém dizia isso. Quer dizer, mesmo curado da cegueira, ele permanecia excluído por pessoas que eram mais cegas do que ele. E aí então ele está sozinho. Ele foi expulso pelos religiosos da época, ninguém acredita nele, e aí então ele está novamente sozinho e excluído. Com a diferença que antes ele era um cego excluído, e agora ele é alguém que vê, mas continua excluído. Aí então Jesus novamente se manifesta e aparece aqui em cena. E aí ele vai ao encontro daquela alma abatida, solitária, excluída. E ali então ele se revela como o enviado de Deus. Ele se manifesta como aquele que veio para trazer luz. Ele se manifesta como aquele que espanta para longe as trevas. E aí, meus irmãos, quando eu começo a meditar nesse texto, confesso a vocês que eu me sinto deveras envergonhado. Porque eu me identifico com os cegos do nosso texto. Eu me incluo aqui entre aqueles que julgam implacavelmente o que não sabem e condenam com preconceito. Eu também me incluo aqui
entre os que trato com indiferença e que veem multidões, sem se atentar no cuidado que cada ser individualmente necessita. Eu me incluo entre aqueles que, às vezes, por medo de retaliação, não confessam abertamente a fé no Salvador Jesus. Eu me incluo entre eles. Eu me incluo entre aqueles que se acham tão perfeitos cumpridores da lei de Deus, que dispensam a necessidade de um Salvador. Eu consigo ver essas várias manifestações de cegueira na minha vida. Eu me incluo entre os cegos, porque espiritualmente eu também era cego, morto e inimigo de Deus. E aí então eu me apego a um detalhe em nosso texto que ainda não mencionei, e de propósito. Por que Jesus fez o lodo? Para colocar nos olhos do cego e curá-lo. Dá uma cuspidinha lá no chão, cospe. Com o cuspe, mistura com terra e coloca no olho daquela pessoa. Por que Jesus fez isso? Por quê? Será que Jesus não poderia declarar a cura e pronto? Não existe aquele texto em que Jesus curou o funcionário empregado de um centurião, servo de um centurião, à distância? Ele nem estava presente lá no local quando a cura aconteceu, ele fez a cura à distância. E aí de repente o texto nos apresenta Jesus usando uma ferramenta através da qual a cura vai se consumar. Por que será que Jesus fez uso deste recurso? Meus queridos, nada acontece por acaso, nada. Jesus, ele queria não só curar a cegueira física, mas ele queria abrir os olhos espirituais do cego, e não só do cego, mas também de todos os demais, porque aqui é uma história de cegos. E assim o lodo feito com a sua saliva passou a representar a cegueira espiritual que também precisava ser lavada, porque todos estavam cegos. E aí então, deste modo, o homem cego de nascença parte, de acordo com as palavras de Jesus, para lavar o lodo dos seus olhos no tanque de Siloé. Inclusive o texto fala sobre isso. A tradução desse nome Siloé, no uso popular, quer dizer água enviada. Esse tanque de Siloé é uma espécie de piscina situada no vale de Tiropeon, ao sul do templo, que recebe água da fonte Guion, através de um canal subterrâneo mandado construir pelo rei Ezequias. Isso está lá em 2 Reis 20, versículo 20. E aí então o evangelista João, ele vai apresentar aqui a piscina, ou tanque de Siloé, como um símbolo de Jesus. Porque Jesus, como o nome Siloé indica, enviado, Jesus é o enviado do Pai. Isso vocês podem observar aqui tudo no texto, está tudo ali colocado. Jesus é o enviado do Pai. Quer dizer, a água de Siloé, quando Jesus fala assim, vai cego, vai e lava-te lá no tanque de Siloé, por detrás dessa palavra de Jesus havia uma promessa. Portanto, é a água de Cristo, é a sua revelação. E o lavar-se em Siloé significa então crer na palavra de Jesus, crer no Filho do Homem, crer no próprio Cristo. E isso lembra muito o nosso batismo, porque o batismo, ele nos dá a fé. E aí diz o texto, termina o milagre dizendo, e o cego voltou vendo. Ou seja, a sua visão se abriu de tal forma, que diferente dos seus pais, ele não temeu ao ser interrogado pelos fariseus.
ele fez uma declaração e mostrou assim que a sua cura não foi só uma cura física, mas também foi uma cura espiritual. E ele declara de uma forma incontestável que ele estava vendo, não apenas fisicamente, mas ele também estava vendo agora espiritualmente. Ele diz: se é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então nós vemos aqui uma dupla cura, a cegueira física e a cegueira espiritual. E aí nós percebemos que é preciso ver e enxergar o sentido espiritual dos fatos. Algo que os olhos humanos pouco ou nada conseguem enxergar. Nós devemos sempre pedir a Deus que remova o lodo que nos impede de ver o seu propósito. Pode ser que em tua família, em tua igreja, haja necessidades muito profundas, que estão precisando da tua atenção especial e você não está vendo, não está percebendo. Quem sabe até a correria do dia a dia tem causado essa cegueira, ou quem sabe até mágoas em relação às pessoas, tem privado você de enxergar o que precisa ser visto. Talvez você pense: mas eu já tenho tantas coisas com que me preocupar, e ainda tenho que cuidar dos outros. Então, meu irmão, se você anda pensando assim, ore comigo e diga: meu Deus, remova o lodo que está me impedindo de ver. Fale comigo agora: meu Deus, remova o lodo que está me impedindo de ver. Não ouvi. Remova o lodo que está me impedindo de ver. Senhor, remova o lodo que está me impedindo de ver. Você não está enxergando direito as coisas. Você não está observando com a devida atenção e com os olhos da fé detalhes na tua família, detalhes na tua igreja que precisam ser observados. A minha igreja, o meu país, a minha família estão precisando que este lodo seja tirado, lavado dos meus olhos. E quem sabe não estamos enxergando isso pelos muitos e muitos efeitos dessa cegueira terrível, que é a pior de todas, que é a cegueira espiritual. Por isso, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para lavar o lodo dos nossos olhos, que estão nos impedindo de enxergar o que precisa ser visto. E pode ter certeza, nós também podemos aí nos agregar a esse número exorbitante de pessoas cegas no evangelho de hoje. Só que ao mesmo tempo que a gente se depara com a dureza dessas palavras, ao mesmo tempo a gente observa nesse texto coisas maravilhosas, porque a gente vê um Jesus aqui se importando com aquela pessoa individualmente, e ele veio uma vez, apareceu uma vez, viu o problema daquela pessoa e resolveu. A pessoa passou a ver. Só que ela continuava agora com outro problema, que era o problema da exclusão. E novamente Jesus vai até ele, o consola, o ampara, lhe dá colo. Assim é o Salvador Jesus. Ele se preocupa com a gente. Ele se preocupa conosco. Você pode se desvencilhar do lodo que está impedindo de enxergar o que precisa ser visto com a ajuda de Jesus. Jesus está dizendo assim para nós: olha, você sozinho não consegue resolver esse seu problema. Você sozinho não consegue
sair dessa situação de cegueira. E por isso ele diz: mas vai e lava-te. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Viu como vale a pena confiar em Jesus? Viram só que o que ele promete, ele cumpre? Porque assim é Jesus. Ele se faz presente em nossa vida. Ele nos quer ver bem. Ele nos vê individualmente. E para isso ele morreu em nosso lugar. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer continuar fazendo parte da nossa história. Jesus, aquele que dá a luz, quer continuar fazendo parte e se fazendo presente na vida do nosso departamento de servas, que está comemorando o seu 50º aniversário. E numa ocasião tão importante como essa, convém perguntar e convém destacar também: qual o sentido de uma igreja trabalhar com departamentos? Qual o sentido? Por que a igreja luterana trabalha tanto com departamentos? É leigos, é crianças, é jovens, é jovem mirim, é servas, é casais. Por que essa preocupação da igreja em trabalhar com departamentos? E aí então os nossos olhos se voltam para os objetivos dos departamentos, que são promover o estudo bíblico, cooperar na obra da missão da congregação, praticar a caridade para com os necessitados, visitar os doentes, promover a comunhão entre as irmãs e por aí vai. Meus irmãos, eu vejo o Salvador Jesus por detrás desses objetivos. Eu vejo o Salvador Jesus através dos departamentos, vindo ao encontro das pessoas para arrancá-las da solidão e do isolamento. Muitas pessoas às vezes dizem: mas na nossa igreja a gente não tem oportunidade de conversar, de a gente se conhecer melhor, de a gente conhecer o nome das pessoas da igreja. Claro que nós temos. Às vezes as pessoas dizem: mas eu me sinto tão sozinha, ninguém se preocupa comigo. Mas a igreja oferece ocasiões para que essa necessidade seja suprida, que é através dos trabalhos dos departamentos. Um dos objetivos maiores, o maior é justamente esse: fazer com que as pessoas sintam-se congregadas, agregadas, parte de uma família. E aí então eu vejo Jesus indo ao encontro das pessoas através dos departamentos, através dos estudos bíblicos, e isso vem acontecendo agora, falando do departamento de servas, há 50 anos. Por isso eu peço a Deus que esse departamento continue cumprindo a sua missão, de apresentar Jesus como luz do mundo. Porque isso não só esse departamento, os outros também fazem, a função deles é essa, é realçar Jesus como trazendo luz, não apenas física, mas acima de tudo, a percepção espiritual das coisas. E o nosso departamento de servas e outros valer a pena e ter sentido. Graças a Jesus, nós podemos dizer: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Que essa percepção, essa visão espiritual de vocês possa acompanhá-los. Que possamos, a partir do que nós aqui hoje ouvimos, fazermos uma análise, como nós estamos na quaresma, tempo de reflexão, tempo de arrependimento. Vamos fazer essa avaliação. Vamos ver aqui quais são os sintomas das cegueiras que nós estamos sofrendo. Vamos pedir para Jesus nos ajudar, e Ele vai nos ajudar. Ele que disse: vai, lava o teu olho, você vai voltar enxergando, e voltou enxergando. E nós vamos ter uma percepção espiritual diferenciada, porque Jesus faz esse milagre em nossa vida. Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, Ele quer ser o seu Salvador também. Uma coisa eu sei: graças a Jesus, eu era cego e agora eu vejo. Em nome de Jesus, que nos dá a luz. Amém.